Nesta manhã eu gostava de continuar com um tema que iniciei há umas semanas atrás e que titulamos As Marcas da Graça de Deus na nossa vida. Quantos estão lembrados desse tema? Tivemos a desenvolver. E hoje é a parte 3. E eu penso que hoje já vamos terminar, irmãos. Está bem? Mas vamos deixar que o Espírito Santo também nos guie naquilo que Ele quer focar. Ele já falou comigo. Naquilo que é importante focar nesta manhã. E pela graça de Deus, eu peço que Ele me dê graça para poder transmitir. Amém? Da última vez que nós falamos sobre as marcas da graça de Deus na nossa vida, nós falamos de como era importante estarmos focados na edificação da nossa vida em Cristo. Não é? O nosso tema do ano, edificados em Cristo. E de como Pedro recomendou aos irmãos que deviam crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembram-se? Esse era o nosso texto base e nós vamos ler hoje de novo para aqueles que se juntaram conosco. Pela primeira vez estão a ouvir falar deste tema e é bom que nós voltemos ao nosso texto base. 2 de Pedro 3:17. Glória a Deus. Diz assim: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro destes insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, nós estávamos a desenvolver o tema, estávamos a dizer que para não descairmos da nossa firmeza, da esperança, dos ensinamentos de Jesus, nós devemos focar a nossa vida no crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Esse deve ser o nosso foco. Amém, irmãos? O nosso foco principal. Claro que temos outras coisas que fazemos na nossa vida, no dia a dia, mas o foco que deve influenciar e inspirar o resto dos nossos alvos na vida deve ser este. Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Porque nós não vamos conhecer o Senhor Jesus em 2 dias. Nós vamos ter uma eternidade para conhecer Deus. Amém? Então não podemos supor que porque levamos já algum tempo de crente já sabemos tudo sobre Jesus. Não, irmãos. Nós precisamos de aprender tanto, tanto, tanto. A minha experiência é que quanto mais estudamos da palavra, mais conscientes nós somos de que não sabemos nada. Ou que sabemos pouco. Nada também não vou dizer, mas pouco. Quanto mais estudamos a palavra, mais temos a noção de que precisamos conhecer mais e mais de Deus. Quantos têm essa experiência, irmãos? Somos insignificantes para aquilo que Deus é. Então nós falamos de um exemplo de alguém que a palavra registra como alguém que estava cheio, que era cheio da graça de Deus. Claro que colocamos como primeiro exemplo sublime Jesus Cristo, mas estávamos a focar na vida de Estevão. Lembram-se? Então, nós decidimos olhar para as marcas da graça na vida de Estevão. E descobrimos, ao longo de várias pregações, não é, que a graça de Deus revela uma vida de serviço, uma boa reputação, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida em que é manifesta a sabedoria de Deus. Também a graça de Deus se manifestou na vida de Estevão com prodígios e sinais. Lembram-se? Falamos disso. E muito interessante, irmãos. Nós partilhamos a palavra nesse domingo. E no domingo seguinte, eu não fazia ideia do que Deus iria fazer. Se vocês se lembram, no domingo seguinte, nós tivemos aqui a manifestação da graça de Deus com cura. Os irmãos se lembram no culto? Irmãos foram curados. Confirmando Deus a palavra, não é?
E queremos ver mais sinais, queremos ver mais maravilhas da parte de Deus. A graça de Deus, e foi a última coisa que nós vimos, se manifesta na nossa postura, aquela expressão de rosto de anjo, não é? Que Estevão teve perante a perseguição, perante as provas. Aquele que está cheio da graça de Deus tem uma postura diferente, que os outros podem observar, da mesma forma que observaram na cara, no rosto, na postura de Estevão. Então, hoje nós vamos prosseguir. E vamos prosseguir com a 7ª marca. E essa 7ª marca é que alguém que está cheio da graça de Deus tem conhecimento das Escrituras em profundidade. Alguém que está cheio da graça de Deus tem conhecimento das Escrituras em profundidade. Quando nós abrimos no capítulo 7 de Atos, que é ali onde está o nosso relato principal, deste tema que estamos a desenvolver, nós vamos ver que face às acusações falsas que estavam a colocar a Estevão em um tribunal para ser julgado, face a essas acusações, Estevão vai tomar a palavra para a sua defesa, ou para dizer algo em relação a essas acusações, irmãos, e ele não vai gastar tempo para defender-se a si próprio. Ele vai, nem sequer vai falar das acusações em si mesmo, mas vai aproveitar para fazer um último discurso de defesa da fé em Jesus como Salvador. Ou seja, ele não vai levar esse ataque ao campo pessoal e vai ficar num canto dizendo, coitadinho de mim, que me estão a atacar a mim. Mas ele vai aproveitar a oportunidade e vai fazer uma defesa da fé em Jesus Cristo. E ele não vai fazer isto de qualquer forma. Ele vai utilizar todo o conhecimento que ele tem das Escrituras que ele tinha naquela hora, da Bíblia que ele tinha naquela hora, não é? Que não era o Novo Testamento, como os irmãos sabem. Tinha a ver com textos do Antigo Testamento que estavam apontando para Jesus Cristo. No discurso de Estevão, encontramos uma mini Bíblia resumida, dos versículos 1 ao 51. Irmãos, e nesta semana eu te recomendo que tu estudes esse discurso, porque é incrível. Queres um resumo da Bíblia? Vai lá, lê o discurso de Estevão. Vais encontrar de princípio ao fim Jesus Cristo nesse discurso. Estevão conhecia perfeitamente as Escrituras. E, irmãos, só nesta passagem que eu estou a falar agora, podemos ver que ele recitou partes dos livros de Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Jó, Amós, Salmos, Neemias, Jeremias, Samuel, Reis e Crônicas. Só nestes versículos, o domínio que Estevão tinha das Escrituras, o conhecimento aprofundado que ele tinha das Escrituras. Estevão não se dedicou só a conhecer e memorizar passagens, mas ele tinha aprendido a ver em todas elas o fio condutor, que era o amor de Deus pela humanidade e a sua vontade de salvar o homem através de o seu Filho Jesus Cristo. Irmãos, a Bíblia está toda conectada. Não é um conjunto de historinhas isoladas, é um conjunto de livros, mas estão todos conectados com um alvo. Ele, Estevão, não só tinha aprendido, memorizado enxertos de versículos, dados que estavam nesses versículos, mas ele tinha visto nas Escrituras o Senhor dos dados, o Senhor dos factos. Ele tinha visto a Jesus Cristo nas Escrituras. E é isto que caracteriza alguém que está cheio da graça de Deus também.
é que sabe em profundidade o que a Bíblia fala. É que sabe em profundidade como tudo está conectado. A Bíblia é incrível. A interligação entre os livros do Antigo Testamento e Novo Testamento está tão bem intrincada que há montes de conteúdos que estão cruzados entre si. E é muito interessante nós observarmos isso. Por exemplo, todos os livros do Antigo Testamento, irmãos, com exceção de Esther, Eclesiastes e Cantares, são citados ou referenciados no Novo Testamento, o que vai selar a validade do Antigo Testamento. Jesus, nos seus discursos e nos seus ensinamentos, citou Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Salmos, Provérbios, Primeira de Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós, Jonas, Miqueias, Zacarias e Malaquias. Jesus conhecia em profundidade as Escrituras. Ele era a Escritura personificada. Ele sabia, ele conhecia as Escrituras. E ele vai com isso também dar validade ao Antigo Testamento. Por se havia alguma dúvida. Olha, irmãos, um estudante chamado Chris Harrison, ele criou um gráfico que alguns de vocês com certeza conhecem, outros não, mas eu trouxe hoje só para termos este impacto, não é? Ele criou um gráfico que ilustra as referências cruzadas que existem entre o Antigo e o Novo Testamento. Sabem quantas são? 63.779 referências cruzadas. Eu pedi aqui ao multimédia que nos mostrasse o gráfico que ele fez. Todas as referências cruzadas que existem entre todos os livros da Bíblia. Incrível. Incrível. Alguém cheio da graça de Deus tem noção disto. Tem noção de que a Bíblia é só um livro. É um conjunto de livros, mas ele só é um. Todo ele inspirado por Deus. Por isso ela é inerrante. Alguém que é cheio da graça de Deus ama a palavra de Deus. Ama a palavra de Deus. Alguém que é cheio da graça de Deus não perde tempo. Vai conhecer a palavra de Deus. Esta marca nos leva a meditar sobre como tem sido o nosso estudo da palavra de Deus, irmãos. Como tem sido o nosso estudo da Bíblia. Sabiam quanto tempo é necessário para ler toda a Bíblia de princípio a fim? Os meus alunos da turma de batismo sabem que eu disse. Não sei se algum está cá que se lembra. São necessárias 70 horas. Se eu começar agora a ler a Bíblia e não parar, eu vou demorar 70 horas. Há pessoas que pensam que ler a Bíblia toda, que seca, nunca mais acaba. 70 horas para ler a Bíblia de princípio. Claro que nós não devemos ler assim tudo rápido, não é? Mas só para terem uma noção. Vocês sabem quantas horas nós temos em um ano? 8.760 horas. Todos nós temos de tempo. 8.760 horas. Ana Maria hoje veio armada em matemática. Não é isso, irmãos. E eu quero trazer um impacto que nós percebamos que precisamos 70 e temos 8.000 e tal horas ao ano. Quantas vezes nós lemos a Bíblia ao ano? Quanto tempo nós gastamos para ler a Bíblia e conhecê-la em profundidade? Sabem, eu trouxe também uma imagem, e já vou parar com as imagens hoje, que está feita por um influencer. Muitos de vocês já conhecem a Kevin, não é? Muitos seguem isto. Ele faz ilustrações com fotografias e nos leva a pensar. A palavra de Deus deve ser o nosso pão diário. Deve ser o nosso alimento. Não deve ser o picar o ponto.
Já leí um bocadinho. Pronto. Alguém que é cheio da graça de Deus conhece as Escrituras em profundidade e a ama. Irmãos, é impossível nós sermos filhos de Deus, estarmos cheios da graça de Deus e não termos conhecimento em profundidade da palavra. Jesus disse: esquadrinhai as Escrituras, porque de mim testificam. E eu sei, os irmãos vão dizer: mas ele estava a dizer isto aos fariseus, eu não sou fariseu. Nós precisamos esquadrinhar a palavra de Deus para conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Não conhecer Jesus como um Jesus histórico, como uma personagem histórica. Nós precisamos mergulhar na palavra para conhecer o seu coração, para conhecer a sua mente, para conhecer os seus planos, para conhecer a sua vontade com cada um de nós. Nós precisamos esquadrinhar as Escrituras. Irmãos, isto só acontece quando nós estudamos as Escrituras com seriedade. Quando nós estudamos as Escrituras sistematicamente. E o que é isso? Irmãos, hoje há montes de recursos para estudar a Bíblia sistematicamente. Antigamente não havia. Hoje, irmãos, recursos válidos. Também é verdade que há muita coisa que não presta. Mas também há muita coisa que presta. Também há muito ensino válido. E já agora vou dizer, toda quinta-feira estamos aqui às 20h30 estudando a palavra de Deus de maneira sistemática. E se não queres vir aqui presencialmente, podes te juntar conosco por Zoom. Mas podes estudar a palavra de Deus sistematicamente. Graças a Deus, também temos a escola ministerial, que também está a ensinar a palavra de Deus de maneira sistemática. Irmãos, temos a escola dominical, que também estuda a palavra sistematicamente. Nós temos que nos engajar em uma destas alternativas, irmãos. Como igreja da Cova da Piedade, nesta manhã, acorda, engaja-te. Em um método qualquer, engaja-te em uma iniciativa qualquer, mas estuda a palavra de Deus sistematicamente. É urgente. Se queremos estar cheios da graça de Deus, do conhecimento de Deus na nossa vida. Amém? Engaja-te. Não tenho tempo. Tens. Quanto tempo passas em outras coisas? Quanto tempo passas a escrolar nas redes sociais? Quanto tempo passas a ver televisão? Quanto tempo passas a ler? E deixem-me dizer isto, irmãos. Há irmãos que leem canhamaços deste tamanho, de romances, de novelas, de Harry Potter, de sei lá já o quê, que não te acrescentam nada. Só te roubam tempo. Irmãos, deixem-me vos dizer isto. Muitas vezes nas férias até vejo pessoas a lerem assim. E eu digo assim, meu Deus, às 70 horas, gente, 70 horas para ler a Bíblia. Vamos nos agarrar àquilo que nos alimenta, irmãos. Irmã Ana Maria está zangada. Não, eu não estou zangada. Eu estou a comunicar a urgência que nós temos. Se nós não estamos cheios da palavra, nós não vamos ter para dar a palavra. Vamos dar coisas de homens, vamos dar pensamentos motivacionais, vamos dar e vamos partilhar frasezinhas do Facebook ou do Instagram. Nós temos que partilhar a palavra devidamente contextualizada. É isto que nós temos que dar, irmãos. Por isso não deixes que Satanás e o mundo te distraia com leituras infrutíferas, mas mergulha-te na palavra de Deus. Amém, irmãos? Esquadrinhar é o desenvolvimento de uma análise ou um exame detalhado de algo, buscando compreender o seu funcionamento e as suas características. No âmbito do cristianismo, diz que Jesus Cristo nos pediu para esquadrinhar as Escrituras. Amém? E nós queremos ser obedientes.
Toda a Escritura é divinamente inspirada. Inspirada. Então, se é inspirada, nós vamos precisar da ajuda também do Espírito Santo, que esteja presente enquanto nós lemos. Porque Ele nos vai passar o verdadeiro significado, o profundo significado de cada versículo. Antes de escudrinhar as Escrituras, irmão, irmã, vamos orar. Vamos pedir que o Espírito Santo venha nos ajudar a retirar dela tudo aquilo que Deus pensou que nós retirássemos quando a deixou escrita. Vamos pedir a ajuda do Espírito Santo. 1 Timóteo diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e para instruir em justiça. Toda ela. Nós amamos a Bíblia? Amém? Amém? Ela também não deve ficar só para nós. Nós devemos transmitir o ensino da Bíblia para a próxima geração. Nós devemos transmitir o ensino da Bíblia para os nossos filhos. Nós devemos transmitir este senso de urgência, de compreendê-la para os nossos filhos. Eles devem entender que eu preciso pegar nela a diário. Eles devem ver que eu preciso dela a diário. Porque senão eles vão fazer a mesma coisa do que nós, se eu não fizer. Eles vão colocar na prateleira e ao domingo vão levar à igreja só. Mas eles precisam de ver, os nossos filhos precisam de ver em casa que nós pegamos a Bíblia, que nós lemos a Bíblia, que nós oramos sobre a Bíblia, que nós choramos sobre ela, que nós oramos aquilo que ela tem para a nossa casa. A nossa Bíblia deve ser algo bem presente na nossa família, deve ser o centro das nossas orações, deve ser o centro dos nossos direcionamentos. Irmãos, se nós não damos importância à Bíblia, ou se damos uma importância secundária na nossa casa, os nossos filhos vão interpretar que ela é dispensável. Ela não é dispensável. Alguém que quer estar cheio da graça de Deus tem a sua Bíblia cada dia à mão. Estou aflita, vou ler. Estou feliz, vou ler. Preciso de direção, vou ler. Preciso defender a minha fé, vou ler. Ela é o nosso pão diário. Então Estevão conhecia bem a Bíblia. Ele começa a falar de Abraão como pai deles. Ele conhecia a sua identidade. E ele sabia que pertencia a um povo com promessas. Ele sabia quem era. E quem é que lhe tinha dado o conhecimento? A palavra. Com a palavra tu e eu sabemos quem somos. A palavra nos diz quem somos em Cristo. A palavra nos diz quais são as promessas de Deus para ti e para mim. Com a palavra nós não ficamos perdidos. Com a palavra nós conhecemos o coração de Deus e ficamos firmes em quem Ele diz que nós somos. Nós somos os seus filhos, com uma esperança eterna. Acontecer o que acontecer, Ele vai estar ali sempre. Ele vai estar conosco sempre, até um dia nós irmos com Ele para a glória. Conhece o coração de Deus e a sua vontade. E não te fiques só pelo plano de salvação. E não levem a mal quando eu digo só. O plano de salvação é o maior. Mas também a vontade de Deus para ti, para o teu dia a dia. Se tu não conheces e não colocas em prática as diretrizes gerais da palavra de Deus, como queres que Deus te dê as diretrizes específicas? É aqui que nós encontramos as gerais e nós devemos atrelar a elas. Efésios 5,17 diz: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. Estevão sabia qual era a vontade de Deus.
Conhece com clareza o coração e a vontade de Deus, desde o princípio na criação até o futuro com Ele na eternidade. Conhecer o plano de salvação para a humanidade. Conhecer o plano de Deus para conosco. Restaurar a imagem de Deus na nossa vida para que possamos refletir os atributos de Deus. Renovar a nossa mente. Colocar em nós a mente de Cristo. Moldar o nosso caráter, para nós sermos não só um vaso usado, mas um vaso aprovado por Deus. E isto é diferente. Deus está interessado em que nós sejamos e não tanto naquilo que nós fazemos. Entendem o que quero dizer? Ele está focado no nosso caráter. Ele pede de nós que sejamos transformados à imagem de Cristo. Enquanto nós somos transformados à imagem de Cristo, aquilo que nós vamos fazer, claro, que vai corresponder com a vontade de Deus, porque o nosso caráter vai estar alinhado com aquilo que Ele quer que sejamos e que, consequentemente, façamos. Ele quer que nós sejamos santificados pela sua palavra. Na oração de Jesus diz: santifica-os na tua palavra. É a palavra que nos separa. É a palavra que tira de nós o que não presta. É a palavra que nos dá destino segundo a vontade de Deus. Aleluia. 1 de Pedro 2,9 também nos diz que nós somos a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa e um povo adquirido. Nós ouvimos já hoje de manhã que de todas as nações que está aqui, Deus está a fazer e fez um povo. E este povo tem um encargo, é anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, servindo uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Aleluia. Estevão também sabia que a vida que estava a viver era passageira aqui na terra. Estava bem ciente disso. Que estava à espera da vinda, neste caso, de se encontrar com Cristo. Nós estamos à espera da vinda de Jesus Cristo, que em breve acontecerá. Nós não estamos sem rumo, nós não estamos sem alvos, nós não estamos sem objetivos, nós não estamos perdidos, nós não estamos passando o tempo, nós não estamos sobrevivendo, nós estamos já desfrutando da vida eterna que veio sobre nós no dia que nascemos de novo. Essa vida em Jesus Cristo e que se vai portelar pela eternidade. E por quê? Porque conhecemos a sua palavra em profundidade. É por isso que a nossa vida faz sentido aqui. Ontem com as mulheres, na reunião de mulheres, nós estávamos a falar de significado, de propósito, de objetivos de vida. E estávamos a falar disto. Que o ser bem-sucedido no mundo, o ser satisfeito, o ser realizado, os parâmetros que o mundo dá, irmãos, não tem nada a ver com os parâmetros que nós temos na palavra. Queres ser bem-sucedida? Queres ver bem-sucedida? Eu quero ser, então vou me deixar transformar a imagem de Cristo. São esses que no céu são qualificados como pessoas com sucesso aqui na terra. Estão comigo? O mundo te vai dizer, se tu alcançares, sei lá, X coisas, se comprares, se tiveres uma família super conhecida, se tiveres isto ou aquilo, tu és bem-sucedido. No céu está escrito, aquele que procura todos os dias ser parecido a Jesus é um filho bem-sucedido. É isso que está escrito. Tu podes não ter e alcançar nada que o mundo diz que é sucesso aqui na terra e ser muito bem sucedido lá. Porque o que interessa no final das contas é a visão de lá. É a visão de lá.
E o propósito de Deus é transformar-nos à imagem de Jesus Cristo. Podemos fechar esta marca então nesta manhã? E espero poder ter deixado, com a ajuda de Deus, este zelo por um estudo mais aprofundado da palavra de Deus. Vamos passar à 8ª marca. Se vemos em Atos 7:55, diz: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Aleluia. Estevão tinha concluído o seu discurso. E diz a palavra no versículo 54 que eles tinham ouvido o discurso e que estavam furiosos. Furiosos. Porque o discurso tinha-os levado ao ponto de perceberem que eles tinham rejeitado o Messias, do qual as Escrituras falavam. Então diz que eles rilhavam os dentes contra ele. Quando a gente rilha os dentes, estamos mesmo zangados, não é? Estavam cheios de ira por causa daquilo que Estevão estava a dizer. Mas ele levantou os olhos para o céu. Isso é uma atitude que era vista como uma atitude de oração. Enxergar, levantar o olhar. Tinha a ver com, ainda hoje, não é? Nós fazemos isso. Quando oramos, muitas vezes, quando louvamos a Deus. Temos muito essa postura, não é? Estamos a louvar e estamos a olhar para cima, não é? É algo instintivo. Olhando para Deus, porque sabemos que Deus está bem superior a nós, não é? E ele diz que levantou os olhos e viu a glória de Deus. E a Jesus em pé, à direita de Deus. E ele disse: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Alguém que é cheio da graça de Deus, tem uma visão de Deus soberano, Rei e Senhor de tudo. Amém? E tem uma visão de Jesus Cristo vitorioso, ressuscitado, à destra do Pai. Não é um Jesus Cristo que está cravado numa cruz morto, coitadinho. Não. Alguém que é cheio da graça de Deus tem uma visão de Jesus Cristo à destra do Pai. Aleluia. De Jesus Cristo, Deus. Aquela expressão, Filho do Homem. Se nós vamos estudar com profundidade as Escrituras, Jesus se intitulava muitas vezes isto, Filho do Homem. E há quem pense que aquela denominação é tipo quase que inferior, tipo que era José, o pai. Não tem nada a ver com isso. Está tudo conectado com passagens do Antigo Testamento, em que nós vamos ver a figura do Filho do Homem nos livros proféticos como alguém que está à destra de Deus, em igualdade de natureza, de poder, de soberania. E Estevão tinha esta visão. Irmãos, alguém que é cheio da graça de Deus vive com os pés assentes na terra, mas tem uma visão clara de que Jesus está no trono e voltará para nos buscar como Ele prometeu. Tem noção de que é peregrino nesta terra e que por cima de todas as coisas Deus continua a reinar, apesar do caos que estamos a ver à nossa volta. Ele continua a reinar. Tudo quanto sucede neste mundo está debaixo da soberania de Deus. Tudo quanto o inimigo conseguirá e consegue concretizar. Não pensem que Deus não está a ver. Não pensem que Deus não está a reinar ainda por cima disso tudo. Porque Satanás terá o seu tempo. Até o tempo que Deus diga, até aqui, agora sou eu. Agora eu vou mostrar o meu poder, a minha justiça. E eu vou trazer libertação definitiva. Amém? Do pecado e da morte. Aleluia.
sempre presente a Jesus no trono. Sempre presente a esperança. Sempre presente valores eternos. Sempre presente a vitória final. Sempre presente a forma em como eu devo investir o meu tempo aqui na terra. Sempre. Só por conta de ver a Jesus no trono, reinando, amém? De Deus sobre todas as coisas. Por isso, quando chega a adversidade, irmão, quando chega o problema, confia em que todas as coisas colaboram para o nosso bem. Tudo. Deus continua no trono e sempre continuará. Sabem que Hebreus 12:1 diz, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, falando dos heróis da fé, não é? Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida proposta para nós, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz ao desprezar a vergonha e se assentou à direita do trono de Deus. Pensem bem naquilo que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Como é que eu não me canso e me desanimo? Olhando para aquele que está sentado à destra de Deus, olhando para aquilo que Ele suportou e suportou, aleluia, por amor a nós e para nos dar um futuro de esperança. Amém? Então fita os teus olhos no Jesus ressuscitado à direita do Pai. Passamos para a nona marca. 7:59. Cada vez esta situação, este momento cada vez se intensifica mais em sofrimento, não é? Em humilhação com o que ele estava ali a suportar. E diz, e apedrejavam, pois, a Estevão. Apedrejavam. Agora estamos num momento em que as pedras estão a cair em cima do Estevão. Uau! Ele não se desconecta nessa hora, como dizendo, pronto, já está, agora não há nada a fazer. Não, ele diz que orando dizia, Senhor Jesus, receba o meu espírito. Ele tinha noção da imortalidade do seu interior. Ele tinha noção de que ia ser um passo mais. A palavra de Deus diz que a morte é o nosso último inimigo. E a palavra de Deus também nos diz que ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, Ele está conosco. Mas nós não devemos temer a morte. Porque ainda nessa hora, Ele estará conosco. Isso é um passo mais. Há pessoas que dizem, tudo tem solução, não te preocupes, só a morte que não tem. A morte também tem para nós. Aleluia, glória a Deus. Porque vamos para melhor. Aleluia. Mas só tem esta confiança quem conhece a palavra em profundidade. E quem tem a Jesus Cristo sentado à direita do Pai. Ele é o meu alvo. Amém, irmãos? Então, ele, enquanto estava a ser apedrejado, ele estava a dizer, Senhor, receba o meu espírito. Ele estava a orar incessantemente. E esta é outra marca de alguém que está cheio da graça de Deus. É que ora incessantemente. A oração é o respirar. Ele orou até o fim e não perdeu o contato com Deus nenhum só instante. Não desistamos de orar, mesmo sabendo que nem tudo está a correr da melhor maneira, que era este o caso. Podes não ter que passar por esta situação literal, mas podes estar a ser apedrejado de uma outra forma.
E lembra-te que o ramo da árvore que é mais frutífero é o mais apedrejado, que é para ver se caem os frutos para apanhar, não é? Lembra-te disso. Mas no meio de um apedrejamento, dessa ofensa, lembra-te, ora com o Senhor, ora incessante, oração incessante. Alguém cheio da graça de Deus é alguém que ora sem cessar. Paulo, falando aos Tessalonicenses, em 1 de Tessalonicenses 5:17, disse, orai sem cessar. E lembra-te que esta carta tem muito, o contexto é ensinar sobre a iminente volta de Jesus e a necessidade de nós estarmos vigilantes. Então, é nesse estado de vigilância, de não sermos o camarão que a corrente leva, nós devemos estar orando incessantemente. E tu pode dizer, Ana, mas eu preciso trabalhar. Eu preciso de fazer outras coisas, eu preciso me concentrar em outras coisas. Claro, com certeza. Incessantemente. Sabem, eu comparo ao estar, eu e muita gente, que isto não é invenção minha, com certeza, a estar sempre online com o Senhor. Sempre conectados, como se o Senhor fosse assim a internet, não é? Sempre conectados. Sempre. Durante o dia, quantos de nós não levantamos uma frase para o Senhor, assim, no meio do nada? Quantos de nós? Nós não precisamos... Obrigada, irmã, que levantou a mão ali no fundo. Nós não precisamos estar todo o dia de joelhos, orando. Há pessoas que pensam que ser um intercessor é estar todo o dia de joelhos orando. Não. Orar e sermos intercessores significa estar todo o dia conectados com Deus e a toda hora nós podermos levantar um clamor para o Senhor, levantarmos uma oração para o Senhor, levantarmos uma ação de graças para o Senhor também, levantarmos um louvor para o Senhor, orar incessantemente. E quando estamos em tribulação, ainda mais nós precisamos de orar. É quando menos nos apetece, mas é quando mais precisamos de orar. Orar no meio do momento difícil. Irmãos, orar não deve ser o último recurso. Orar deve ser o primeiro recurso. Por que nos custa tanto orar às vezes? Eu falo por mim, irmãos. Às vezes estamos em um problema e tentamos resolver de uma maneira, não, eu vou conseguir, aquele instinto de supervivência, eu diria também se calhar de autossuficiência, que não queremos depender de alguém, mas nós fomos feitos para depender totalmente de Deus. Nós precisamos depender de Deus. Nós não podemos depender de nós próprios. Diz a palavra de Deus, não te estribes no teu próprio entendimento. Nós precisamos depender de Deus continuamente. E a oração sem cessar é um recurso tremendo para nós estarmos agarrados continuamente. Estevão esteve agarrado até ao fim. Aleluia. Na hora da prova, ora. Mesmo no vale da sombra da morte, ora. O inimigo vai mover tudo para que tu não ores, para que eu não ore. Mas é importante nós orarmos incessantemente. E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz e disse, Senhor, não lhes imputes este pecado. Isso foi no fim, certo? É mais uma marca que nós vamos estudar, mas será na próxima vez.